Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas Ângelo Teixeira. Trabalharemos a disciplina Eletromagnetismo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam o livro da disciplina. Vamos começar? Esta disciplina é dividida em 3 partes: eletrostática, eletromagnetismo e transformadores. Estes conteúdos serão estudados ao longo de 4 semanas. E nesta semana estudaremos os conteúdos relacionados à eletrostática e o magnetismo. Para iniciarmos os estudos em eletrostática, inicialmente devemos definir o conceito de carga elétrica. A carga elétrica é uma partícula que compõe o átomo, podendo ser classificadas como prótons, que são cargas positivas, e elétrons, que são cargas negativas. Estas cargas proporcionam forças gravitacionais entre corpos que podem ser de atração ou repulsão, dependendo do tipo de carga presente nos corpos, positivos ou negativos. Corpos com cargas diferentes se atraem, corpos com mesma carga se repelem. Um corpo, em seu estado normal, não eletrizado, possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Se este corpo perder elétrons, estará com excesso de prótons, isto é, apresentar-se-á eletrizado positivamente. Se ele receber elétrons, possuirá um excesso destas partículas e estará eletrizado negativamente. Em certos sólidos, os elétrons das camadas mais externas não permanecem ligados aos seus respectivos átomos por possuir uma força de ligação entre si muito pequena. Portanto, adquirem liberdade de se movimentar no interior do sólido. Estes elétrons são denominados elétrons livres e os sólidos que possuem estes elétrons são condutores de eletricidade, pois permitem que a carga elétrica seja transportada através deles. Como exemplo deste tipo de material, podemos citar os metais, tais como o cobre e o alumínio. Já ao contrário dos condutores, existem sólidos nos quais os elétrons estão firmemente ligados aos respectivos átomos, isto é, estas substâncias não possuem ou possuem poucos elétrons livres. Portanto, não será possível o deslocamento de carga elétrica através destes corpos, que são denominados isolantes elétricos ou dielétricos. Por exemplo, a porcelana, a borracha, o vidro, entre outros. O símbolo de carga elétrica é a letra Q e a unidade de carga é o coulomb, que é simbolizada pela letra C. A seguir serão destacados os tipos de eletrização. Podemos obter corpos eletricamente carregados através de 3 processos distintos: eletrização por atrito, indução ou contato. Primeiramente, veremos a eletrização por atrito. Atritando um corpo ao outro, há transferência de elétrons entre eles, ficando um corpo eletrizado positivamente, o que perde elétrons, e o outro eletrizado negativamente, o que ganha elétrons. Perderá elétrons o átomo que exercer menor força sobre eles. Assim, um mesmo corpo poderá se eletrizar positivamente ou negativamente, dependendo do corpo com o qual for atritado. Por exemplo, a seda, quando atritada com o vidro, adquire carga negativa, porque retira elétrons do vidro. Já quando atritada com a borracha, adquire carga positiva, perde elétrons para a borracha. Uma outra forma de eletrização é por indução. Aproximando um corpo eletrizado, digamos positivamente, a um corpo não eletrizado, apoiado em um suporte isolante, pode-se observar que os elétrons livres
existentes em grande quantidade no condutor são atraídos pela carga positiva do corpo. A aproximação do corpo carregado provoca no condutor uma separação de cargas, embora, como um todo, ele continue neutro, sua carga total é nula. Esta separação de cargas em um condutor, provocada pela aproximação de um corpo eletrizado, é denominado indução eletrostática. Supondo que estabeleça uma ligação entre a parte eletrizada positivamente à Terra. Esta ligação fará com que elétrons livres passem da Terra para o condutor. Estes elétrons neutralizarão a carga positiva induzida localizada nesta extremidade. Se a ligação à Terra for desfeita e em seguida o indutor afastado, a carga negativa induzida se distribuirá pela superfície do condutor. A última forma de eletrização que estudaremos é por contato, considerando os mesmos corpos do item anterior, um corpo eletrizado positivamente e um condutor não eletrizado. Ao encostar o condutor eletrizado à extremidade negativa do condutor, haverá troca das suas cargas, deixando esta extremidade neutra. Ao retirar o bastão, as cargas da extremidade contrária se espalharão em todo o condutor, ficando este eletrizado positivamente. Este processo de eletrização, como dito anteriormente, é denominado de eletrização por contato ou condução. Após os conceitos iniciais de carga elétrica e os processos de eletrização, passaremos para o estudo da lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela expressa quantitativamente as forças de atração e repulsão entre cargas elétricas. Considerando dois corpos eletrizados com carga, suponhamos Q1 e Q2, separados de uma distância r, e o tamanho destes corpos, se o tamanho destes corpos for muito pequeno em relação à distância r entre eles, a dimensão destes corpos pode ser considerada desprezível, e estas cargas podem ser referidas como cargas pontuais. Duas cargas pontuais Q1 e Q2, separadas por uma distância r, situadas no vácuo, se atraem ou se repelem com uma força F. Então, observamos pela figura 1 a ocorrência de duas situações distintas. A primeira é que cargas com o mesmo sinal se repelem. A segunda situação ocorre quando as cargas possuem sinais opostos, condição em que ocorre atração entre as cargas. Esta força é dada pela lei de Coulomb. A intensidade da força que age entre estas duas cargas puntiformes depende do meio e é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Agora vamos exemplificar o uso desta equação resolvendo o exercício a seguir. Inicialmente temos o enunciado do exercício: calcule a força que age entre duas cargas puntiformes, Q1 de 100 microcoulombs e Q2 igual a 70 nanocoulombs, no vácuo, sendo 10 centímetros a distância entre elas. Então, inicialmente, colocaremos aqui a formulação para o cálculo da força exercida por essas cargas. Então, a força vai ser igual ao quê? A constante K vezes as cargas Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, o valor de Q1 é 100 microcoulombs. Então, 100 microcoulombs. Passando essa unidade para coulombs, esses valores para coulombs, então seriam 100 vezes 10 a menos 6 coulombs. Da mesma forma, a carga Q2 ela vai ser igual a 70 nanocoulombs.
Fazendo da mesma forma com a carga 1, vai ser igual a 70 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Outro ponto a se destacar é a distância. Ela foi dada em centímetros, né? Então a distância inicialmente é 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos passá-la para metros, né? Então 10 centímetros vai ser igual a 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, considerando, né, que a gente tem 10 elevado a 1, mantém a base, soma os expoentes, 1 menos 2, então vai ser 10 elevado a menos 1 metros. Agora vamos substituir esses valores na equação. Então F vai ser igual ao quê? A constante K, que é 9 vezes 10 à nona, vezes a carga 1, 100 vezes 10 a menos 6, que multiplica também a carga Q2, que é 70 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então a distância entre elas é 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então vamos fazer algumas simplificações. Então o 100 é o mesmo que 10 ao quadrado, não é isso? Então 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6, então vai ser 10 a menos 4. Aqui a gente pode considerar também o 70 vezes 9, vai dar o quê? 630. 630 vezes, então peguei o termo 9, multipliquei por 70, encontramos o valor de 630, né? Vezes quem? Vezes 10 elevado a 9, mais, ou melhor, menos 4, menos 9, dividido por 10 elevado a menos 2. Vou passar para a próxima linha devido ao espaço. Então a gente vai ter o quê? Vai ser 630 vezes 10. Então, ó, 9 menos 9, 0, menos 4, então 10 elevado a menos 4, dividido por 10 elevado a menos 2. Então, nesse caso, a gente pode considerar o seguinte, esse 10 a menos 2 dividindo, a gente considera 630 vezes 10 a menos 4, então a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então 10 elevado a menos 4, menos o expoente menos 2, menos com menos mais, então mais 2, então vai ser igual a 630 vezes 10 elevado a menos 2, ou nós podemos fazer uma simplificação, 630 vezes 10 a menos 2, então duas casas, então é igual a 6,3 newtons. Então a força, né, existente entre essas duas cargas, com a distância entre elas é 6,3 newtons. Bom, finalizando o exercício sobre força elétrica, estudaremos agora o conceito sobre campo elétrico. Outra grandeza importante de ser estudada na eletrostática é o campo elétrico. O campo elétrico é uma região dentro da qual uma carga elétrica qualquer fica sujeita a uma força.
Considere uma carga Q1 fixa em uma determinada posição. Já sabemos que se uma outra carga Q2 for colocada em um ponto P1 no espaço, a uma certa distância de Q1, aparecerá uma força elétrica atuando sobre Q2. Então, observe, temos uma carga fixa e outra posicionada em diferentes pontos. Suponha agora que a carga Q2 fosse deslocada em torno de Q1 para outros pontos quaisquer. Evidentemente, em cada um destes pontos estaria também atuando sobre Q2 uma força elétrica, exercida por Q1. Para descrever este fato, dizemos que em qualquer ponto do espaço, em torno de Q1, existe um campo elétrico criado por esta carga. Do ponto de vista matemático, um campo elétrico é definido pela relação entre a força que atua sobre uma carga de teste, que por convenção é positiva, e o valor da carga Vamos acompanhar uma aplicação desta teoria. Então, considerando a equação, né, para o cálculo do campo elétrico, que é a relação entre a força e a carga, que está sendo considerada para fazer o cálculo, né, do campo elétrico. Então, calcule o campo elétrico equivalente, considerando que a força que age em uma carga de 1 microcoulomb, colocada em um ponto no espaço, é de 600 micronewtons. Então, considerando a equação acima, então o campo elétrico ele vai ser dado por uma relação entre a força e a carga. A força é 600 micronewtons, ou 600 vezes 10 elevado a menos 6. A carga tem o valor de 1 microcoulomb. Ou melhor, então vamos fazer de novo aqui, igual a 600 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a menos 6, né? Então podemos fazer a simplificação. Então esse campo elétrico vai ser igual a 600 newtons por coulomb. Finalizado o exercício sobre o cálculo do campo elétrico, vamos estudar o potencial elétrico. Uma carga Q estabelece em um ponto situado a uma distância desta carga um potencial V dado pela relação entre a constante K vezes a carga dividido pela distância. Suponha um corpo eletrizado criando um campo elétrico no espaço ao seu redor. Considere dois pontos A e B neste campo elétrico, como mostra a figura 2. Se uma carga de prova positiva for abandonada em A, sobre ela atuará uma força elétrica F devido ao campo. Suponha que sob a ação desta força, a carga se desloque de A para B. Como sabemos, neste deslocamento, a força elétrica estará realizando um trabalho que vamos designar tal AB. Em outras palavras, o tal AB representa, então o tal AB, ele representa uma certa quantidade de energia que a força elétrica F transfere para a carga em seu deslocamento, de A para B. A grandeza que relaciona o trabalho que a carga Q realiza é definida como diferença de potencial ou tensão elétrica, conforme a formulação a seguir. VAB é igual o potencial elétrico do ponto A menos o potencial elétrico do ponto B, e isso tem a relação do tal AB dividido por Q. A unidade dessa diferença de potencial é o volt.
Finalizados os estudos sobre os principais conceitos da eletrostática, agora passaremos ao estudo do magnetismo. Campo magnético e linhas de campo magnético. O campo magnético é a região ao redor de um ímã na qual ocorre uma força magnética de atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron. A representação visual do campo é feita através de linhas de campo magnético, também conhecidas por linhas de indução magnética ou linhas de fluxo magnético, que são linhas envoltórias, imaginárias, fechadas, que saem do polo norte e entram no polo sul. A figura 3, ela mostra as linhas de campo representando visualmente o campo magnético. Assim podemos citar as características das linhas de campo magnético. Elas são sempre linhas fechadas, saem e voltam a um mesmo ponto. As linhas nunca se cruzam. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e se dirigem para o polo sul. Dentro do ímã, as linhas são orientadas do polo sul para o polo norte. Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos polos. Nos polos, a concentração das linhas é maior. Quanto maior a concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região, conforme pode-se perceber na figura 4. Se dois polos diferentes de ímãs são aproximados, haverá uma força de atração entre eles, né, como representado. As linhas de campo se concentrarão nesta região e seus trajetos serão completados através dos dois ímãs. Se dois polos iguais são aproximados, haverá uma força de repulsão e as linhas de campo divergirão, né, como apresentado nesse ponto. Ou seja, serão distorcidas e haverá uma região entre os ímãs onde o campo magnético será nulo. No caso de um ímã em forma de ferradura, como apresentado aqui na figura 5, né? As linhas de campo entre as superfícies paralelas dispõem-se praticamente paralelas, originando um campo magnético uniforme, né? Como pode ser observado nessa região. No campo magnético uniforme, todas as linhas de campo têm a mesma direção e sentido, em qualquer ponto. A figura 5 mostra esta situação. Na prática, dificilmente encontra-se um campo magnético perfeitamente uniforme. Entre dois polos planos e paralelos, o campo é praticamente uniforme se a área dos polos for maior que a distância entre eles. Mas nas bordas de um elemento magnético, há sempre algumas linhas de campo que são paralelas às outras, que não são paralelas às outras. Essas distorções são chamadas de espraiamento, que pode ser observado aqui nessa região. Bom, vamos passar agora para o estudo do fluxo magnético. Tanto fluxo magnético como a densidade de campo magnético. O fluxo magnético, simbolizado pela letra φ, é definido como a quantidade de linhas de campo que atingem perpendicularmente uma dada área, como mostra a figura 6. A unidade de fluxo magnético é o Weber, sendo que 1 Weber corresponde a 1 vezes 10 elevado a 8 linhas do campo magnético. Já a densidade de campo magnético, ou densidade de fluxo magnético, cuja unidade é o Tesla, é uma grandeza vetorial representada pela letra B e é determinada pela relação entre o fluxo magnético e pela área de uma dada superfície,
perpendicular à direção do fluxo magnético. Assim, a densidade de fluxo magnético é igual ao fluxo magnético dividido pela área da seção perpendicular ao fluxo magnético, onde o B indica a densidade de fluxo magnético, o φ, fluxo magnético, e o A, a área da seção perpendicular ao fluxo, dada em metros quadrados. A direção do vetor B, ele é sempre tangente às linhas de campo magnético, em qualquer ponto, como mostra a figura 7. O sentido do vetor densidade de campo magnético é sempre o mesmo das linhas de campo. O número de linhas de campo magnético que atravessam uma dada superfície perpendicular por unidade de área é proporcional ao módulo do vetor na direção considerada. Assim sendo, onde as linhas de indução estão muito próximas umas das outras, o B terá um alto valor. Onde as linhas estiverem muito separadas, o B será pequeno. Acompanhe agora um exemplo. Então, determine o fluxo magnético que sai da superfície polar de um ímã cujas dimensões são 3 por 4 centímetros e sendo a densidade de fluxo magnético do ímã igual a 1 Tesla. Então, para que a gente calcule o fluxo magnético, a gente isola o fluxo magnético, né? Então essa equação ela passa a ser, o fluxo magnético vai ser igual a densidade de fluxo magnético vezes a área. Mas a área tem que ser dada em metros, né? Então vamos passar essas duas medidas, 3 centímetros e 4 centímetros, para metros. Então 3 centímetros. Passando para metros, 3 vezes 10 elevado a 2 metros. Passando 4 centímetros para metros, temos 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então vamos substituir agora na equação. Então o fluxo é igual ao B vezes o B, que é a densidade de fluxo magnético, vezes a área. Então, o B é 1 Tesla, então 1 vezes... Bom, a princípio, nós temos que calcular a área. Depois que a gente faz o cálculo dessas distâncias, a gente calcula a área, né? E qual que é essa área? Então, a área é dada pela multiplicação de cada uma dessas distâncias, né? Então, vai ser 3 vezes 10 a menos 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2. Então, essa área vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, vamos apagar aqui o A, já vamos substituir pelo valor que a gente calculou aqui, né? Que é 12 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 12 vezes 10 a menos 4 Weber, né? Então esse é o fluxo magnético que sai da superfície polar. Após finalizarmos o exercício, passaremos agora para o estudo da permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética, considerando se um material não magnético como vidro ou cobre for colocado na região das linhas de campo de um ímã, haverá uma imperceptível alteração na distribuição das linhas de campo, como pode ser visto nessa parte. Haverá uma imperceptível alteração na distribuição das linhas de campo,
que pode ser visto na figura 8. Entretanto, se um material magnético como o ferro for colocado na região das linhas de campo de um ímã, estas passarão através do ferro ao invés de distribuírem no ar ao seu redor, porque elas se concentram com maior facilidade nos materiais magnéticos, como pode ser observado nessa parte da figura 8. Este princípio é usado na blindagem magnética de elementos e instrumentos elétricos sensíveis e que podem ser afetados pelo campo magnético. Como pode ser visto na figura 9, né? Então aqui você teria o instrumento e em volta aqui você teria uma blindagem eletromagnética. Como pode ser visto na figura 9, as linhas de campo ficam concentradas na carcaça metálica, não atingindo o instrumento no seu interior. Portanto, um material na proximidade de um ímã pode alterar a distribuição das linhas de campo magnético. Se diferentes materiais com as mesmas dimensões físicas são usados, a intensidade com que as linhas são concentradas varia. Esta variação se deve a uma grandeza associada aos materiais chamada de permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética de um material é uma medida da facilidade com que as linhas de campo podem atravessar um dado material. Então aqui a gente pode observar o valor, né, da permeabilidade magnética, 4π vezes 10 a menos 7. Né? A permeabilidade magnética de todos os materiais não magnéticos, como cobre, alumínio, madeira, vidro e ar, é aproximadamente igual à permeabilidade magnética do vácuo. Os materiais que têm a permeabilidade um pouco inferior à do vácuo são chamados de materiais diamagnéticos. Aqueles que têm a permeabilidade um pouco maior que a do vácuo são chamados materiais paramagnéticos. Materiais magnéticos como ferro, níquel, aço, cobalto e ligas desses materiais têm permeabilidade de centenas e até milhares de vezes maiores que o vácuo. Esses materiais são conhecidos como materiais ferromagnéticos. A permeabilidade magnética do vácuo, né, como já foi comentado anteriormente, ela é dada pelo valor de 4π vezes 10 a menos 7. A relação entre a permeabilidade de um dado material e a permeabilidade relativa ela é dada pela seguinte relação. μR é igual μR é a permeabilidade relativa de um material, é igual a μm, né, que é a permeabilidade de um dado material, dividido pela permeabilidade do vácuo. Vamos agora ver a relutância magnética. A relutância magnética é a medida da oposição que um meio oferece ao estabelecimento e concentração das linhas de campo magnético. A relutância magnética ela é determinada pela equação, que o R é igual a 1 sobre a permeabilidade vezes o comprimento, comprimento médio do material dividido pela área, né? Em cada um desses elementos são descritos, né? Essa área é a área da seção transversal, né, desse componente. Podemos notar que a relutância magnética é inversamente proporcional à área, ou seja, maior área resulta em menor resistência ao fluxo de linhas de campo. Esta grandeza é diretamente proporcional ao comprimento do material e a relutância é inversamente proporcional à permeabilidade magnética. Materiais com alta permeabilidade, como os ferromagnéticos, têm relutância muito baixa e, portanto, proporcionam grande concentração das linhas de campo magnético.
quando dois materiais de permeabilidades diferentes. Tá demorando para aparecer aqui. Vou começar de novo. Quando dois materiais. Quando dois materiais de permeabilidades diferentes apresentam-se como caminho magnético para as linhas do campo, estas se dirigem para o de maior permeabilidade. Isto é chamado de princípio da relutância mínima. Na figura 10, podemos perceber que o ferro de alta permeabilidade representa um caminho magnético, né, de menor relutância para as linhas de campo, concentrando-as. Já o vidro, que possui baixa permeabilidade, não proporciona grande concentração das linhas de campo. Isso representa um caminho magnético de alta relutância. Bom, assim, prezados cursistas, finalizamos a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula.